Oi, pessoal! Hoje a gente vai desvendar 3 palavras que aparecem o tempo todo no debate político, mas que muitas vezes são usadas do jeito errado: accountability, governabilidade e governança. Entender a diferença, que é sutil mas importantíssima entre elas, é o segredo para a gente conseguir analisar por que alguns governos dão certo e outros nem tanto. Vamos lá? É uma pergunta que muita gente se faz, não é? Um governo é eleito, às vezes com uma votação enorme, tem todo o apoio do povo, mas as coisas simplesmente não acontecem. As promessas não saem do papel. E a resposta para essa frustração quase sempre está na confusão entre esses 3 conceitos que a gente vai entender direitinho hoje. Ok, para a gente entender essa história direito, a gente precisa começar pelo alicerce de tudo. A base para compreender o funcionamento de qualquer governo é um princípio chamado accountability. Olha, é um erro super comum achar que accountability significa só transparência. Mas é muito, mas muito mais do que isso. Pense num ciclo completo de responsabilidade. Um ciclo que começa na obrigação de informar o que foi feito, passa pela necessidade de explicar o porquê de cada decisão e termina na parte mais importante: arcar com as consequências, sejam elas boas ou ruins. E o ponto-chave aqui é que essas 3 coisas, elas precisam andar juntas. Uma accountability de verdade só existe com os 3 pilares. Não adianta nada só ter acesso à informação se não houver uma justificativa clara para as decisões. E de nada adianta ter informação e justificativa se no final das contas não existir uma consequência real, uma punição ou uma recompensa pelas ações do gestor. Se faltar um desses 3, o ciclo se quebra e a responsabilidade se perde no caminho. Beleza! Então, com a base da accountability bem entendida, vamos agora para o ponto que talvez seja o que mais causa confusão no dia a dia: a diferença fundamental entre ter o poder para governar e ter a habilidade para fazer isso bem. Aqui está o pulo do gato. Governabilidade é sobre ter capital político, é ter força para agir. É a legitimidade que vem do voto, é ter maioria no Congresso, é ter apoio popular. É o poder. Já a governança é sobre a capacidade de entregar. É ter uma máquina pública que funciona, com processos eficientes e gente competente. Um governo pode ter uma governabilidade altíssima, ser super popular, mas se a governança for ruim, nada sai do lugar. E o contrário também é verdade. E essa analogia da orquestra é simplesmente perfeita para ilustrar isso. Ter o aplauso da multidão, ou seja, a governabilidade, te dá o direito de subir no pódio e pegar a batuta. Mas isso não te ensina a ler partitura, não te dá o conhecimento técnico para fazer a orquestra tocar em harmonia. E isso é a governança. Para ter sucesso, um governo precisa das 2 coisas: o apoio político e a capacidade técnica. E não para por aí, não. Para a gente refinar ainda mais o nosso entendimento, a gente precisa fazer mais uma distinção, que também é super importante. Vamos separar a tarefa de quem define o rumo do navio da tarefa de quem de fato opera as máquinas lá embaixo. Essa separação é fundamental para a clareza. A governança estabelece a estratégia, o quê e o porquê. Usando o exemplo do condomínio, é a assembleia que decide: vamos construir uma piscina. A gestão, por outro lado, cuida da operação, do como. É o síndico que vai contratar a obra, fiscalizar o trabalho e garantir que a piscina seja construída. Um define a direção, o outro executa o plano. E olha que legal, o Tribunal de Contas da União, o TCU, criou um macete, uma regrinha para a gente não esquecer mais. A governança é o ADM. Ela avalia o cenário, dirige os esforços e monitora os resultados. Já a gestão é o PEC. Ela planeja as ações, executa o que foi planejado e controla a execução. São funções diferentes, mas que precisam trabalhar juntas, de forma complementar. Mas aí fica a pergunta: por que a gente precisa de toda essa estrutura, de toda essa separação? Parece só burocracia, né? Mas não é. A resposta está na necessidade de gerenciar um conflito de interesses que é da natureza humana. E tem uma teoria da administração que explica isso muito bem. Pensa assim, na administração pública, o povo, a sociedade, é o principal, ou seja, o dono dos recursos. E os políticos e os gestores públicos são os agentes, que são contratados através do voto ou de concursos para administrar esses recursos em nome do principal. O problema é que nem sempre o interesse do agente é o mesmo do principal. E é aí que os problemas começam. E é exatamente aqui que a governança entra como uma grande solução. Ela é o sistema que a gente cria para resolver esses 2 problemões. Primeiro, o conflito de interesses, garantindo que o gestor haja pelo bem comum,
não pelo próprio bolso, e segundo, a assimetria de informação, porque o gestor sempre sabe mais do que o cidadão. No final das contas, uma boa governança é a ponte que garante que o governo trabalhe para o povo e não para si mesmo. Certo? Agora que a gente já viu todas as peças separadas, vamos montar esse quebra-cabeça e ver como tudo funciona junto, na prática. É fundamental entender que nada disso funciona isoladamente. É um sistema, sabe? Uma engrenagem. A accountability é a base, o alicerce ético de tudo. A governabilidade é o motor, a força política que faz a máquina andar. E a governança é a engenharia, é a competência técnica que garante que a máquina ande na direção certa e de forma eficiente. Uma falha em qualquer uma dessas áreas acaba comprometendo toda a estrutura. E aqui fica a reflexão final. Usar essa estrutura de pensamento com esses 3 pilares é uma ferramenta muito poderosa para qualquer pessoa analisar a administração pública e, mais importante, cobrar resultados melhores. Fazer essa análise ajuda a gente a diagnosticar os problemas com muito mais precisão. O que está faltando? É apoio político? É competência técnica? Ou será que o problema de fundo é a falta de uma responsabilização de verdade? A resposta para essa pergunta diz muito sobre qual caminho precisa ser seguido.